As pessoas pensam que o desperdício é apenas o que vem no lixo, mas existem 8 tipos de desperdícios acontecendo todos os dias na sua empresa. E o primeiro passo é saber quais são. Olá e bem-vindos ao Lean Made Simple, um podcast para quem quer transformar seus negócios e sua vida um passo de cada vez. Meu nome é Ryan Tierney, de uma empresa chamada Seaton Matters em Limavady, na Irlanda do Norte. Conheci o Lean há cerca de 8 anos e meio e isso realmente mudou a maneira como eu vejo tudo. Estou muito animado para o próximo episódio. Então, Ryan, 8 desperdícios em um episódio. Por quê? Por que você quis fazer isso? Porque você estava realmente empenhado nisso e eu adoraria compartilhar sua razão. Eu sou realmente apaixonado em compartilhar essa mensagem porque eu nunca vi um podcast com um vídeo ou qualquer coisa que explique os 8 desperdícios de maneira tão simples. Há um grande mal-entendido de que as pessoas acham que desperdício é só o que está no lixo. Nós vemos isso o tempo todo quando as pessoas vêm nos visitar. Elas dizem, não temos desperdício. Sério? Sim, não? Sim. As pessoas não entendem que, na verdade, existem 8 desperdícios. Foi a Toyota que desenvolveu esses 8 desperdícios há cerca de 80 e poucos anos. Mas esses 8 desperdícios estão presentes em todos os negócios. Não importa quem ouve este podcast, se você é uma empresa de manufatura ou uma organização de serviços, não importa. Esses 8 desperdícios estão acontecendo todos os dias na sua empresa. E o primeiro passo para eliminar desperdício é saber quais são e ser capaz de identificá-los. Então, o propósito do podcast é para as pessoas verem desperdício de uma maneira que nunca viram antes. Esse é o propósito do podcast. Brilhante. E nós temos um brinde gentilmente fornecido por Ryan e sua equipe. Temos uma impressão dos 8 desperdícios. Se você clicar no link da descrição, pode tê-los na sua frente. Pegue seu caderno e caneta enquanto passamos por cada um desses desperdícios. Anote. Sim, na minha empresa isso é um exemplo de desperdício aqui. Porque se você conseguir identificar isso, acho que você estará muito bem quando se trata de sua jornada no Lean. Então vamos fazer o primeiro? Vamos lá. Sim, superprodução. Me diga o que é. Sim, então o primeiro desperdício e a mãe de todos os desperdícios, como também é conhecido, é a superprodução. Fui visitar uma empresa na semana passada que me convidou para conhecer os processos deles. Uma empresa local a uns 20 minutos daqui. Assim que entrei pela porta, pude ver. O negócio deles está sendo completamente prejudicado pela superprodução. Eles estão simplesmente fazendo coisas demais e a superprodução é basicamente onde fazemos ou compramos coisas demais. E você sabe, todos nós temos o hábito de fazer isso. Vamos ao supermercado e compre um, leve outro grátis, mesmo que não precisemos. Produzimos. Não sei por que fazemos isso. Inerentemente só queremos, quanto maior, melhor. Compre mais. Comprar mais, você obtém um desconto melhor ou uma taxa melhor e superproduzimos tantas coisas. Tivemos muitos exemplos disso no passado em nossa empresa, onde acabamos comprando ou fazendo coisas demais e é o maior desperdício, a superprodução. Louco. O segundo desperdício é o transporte. Falamos sobre isso. O transporte é o movimento de mercadorias. Gostemos ou não, quando estamos movendo algo, na verdade não estamos fazendo nada. Não estamos alterando o produto, não estamos agregando valor. E sim, você poderia argumentar que, eu preciso levá-lo de um lado para outro. Sim, você precisa. Mas como você pode fazer isso de forma mais eficiente? Um exemplo muito bom que tivemos há cerca de 2 anos, uma empresa de pedreira veio nos visitar em uma turnê e explicamos que estávamos passando pelos desperdícios e falando sobre transporte. E o dono da empresa de pedreiras disse: "Você está me dizendo que quando estamos transportando areia ou cascalho ao redor da pedreira, como eles têm pás conduzindo de um lado para o outro, você está dizendo que isso é desperdício?" E nós dissemos: absolutamente é desperdício. Nada está mudando. O produto não está mudando. E eles pensaram que ao ver alguém dirigindo um caminhão, sim, aquele cara está trabalhando. Mas, na verdade, todo o trabalho dele é transporte, que é desperdício. Então, uma das coisas que continuaram surgindo nos comentários do episódio sobre valor e não valor foi sim, mas como no exemplo da pedreira. As coisas precisam ser movidas em um caminhão. Você não pode ter um negócio de pedreira e as coisas apenas aparecem magicamente na frente do cliente. Então, como você anda nessa linha? Sim, isso é verdade. E é um ponto válido, mas sempre devemos pensar em como poderíamos trazer isso mais perto. Existe uma maneira melhor? Existe uma maneira mais eficiente? Podemos usar uma esteira transportadora em vez de uma pá carregadeira, tentando ser criativo e pensar fora da caixa. Isso se liga a uma das outras áreas que vamos discutir em 1 minuto. Existe uma certa quantidade de não valor necessário, mas tudo pode ser melhorado. Então, o terceiro desperdício é o inventário. Você tem uma história ou um exemplo de como esse desperdício ocorreu para você? Temos feito Lean por 8 anos e meio e ainda estamos tentando entender esses desperdícios. E há só 5 semanas tivemos a cúpula Lean de 2 segundos. E aqui na nossa empresa, vieram 220 pessoas de todo o mundo para um tour pela fábrica Lean.
Todos andavam tirando fotos, fazendo vídeos. Eles não acreditavam no que viam, a organização, a limpeza, a forma como toda a operação funcionava. Mas havia um cara do Japão que estava na viagem, o senhor Amazawa. Ele foi o ex-vice-presidente da Lexus e foi um privilégio tê-lo na cúpula. Eu pensei, ele vai ficar realmente impressionado aqui, ele vai gostar muito do que está Esperei vendo. até ver como o nosso inventário está organizado aqui. E fomos mostrar a ele toda a espuma que temos para nosso produto, sabe? Gaiolas realmente boas, caixas realmente boas, tudo bem organizado, etiquetas bonitas, tudo parecia brilhante, parecia perfeito. Havia linhas retas e ele chegou e não falou. Por um segundo e ficou um pouco constrangedor e ele disse: Ryan, isso é muda, faça isso desaparecer. Então muda é desperdício. Japonês para desperdício. Isso é desperdício, faça desaparecer. Uau! Então estávamos orgulhosos de como toda a nossa espuma estava organizada. Estávamos orgulhosos das caixas, estávamos orgulhosos das etiquetas. Tudo era limpo e organizado, mas era inventário em excesso. Tudo o que você fez foi fazer o desperdício parecer bonito. Desperdício. Uau, Estávamos organizando desperdício e foi um grande aprendizado para nós. Então, gostemos ou não, qualquer coisa que seja mais do que precisamos é inventário em excesso. E era exatamente isso que tínhamos. E ele disse: reduza, faça desaparecer. Tenha apenas o inventário que você precisa. Então, como você resolve isso? Porque, novamente, você obviamente precisa de inventário. Você precisa de espuma para fazer suas cadeiras. Então, como é a solução? Sim, depende do seu processo, mas inventário em excesso é mais do que você precisa, o que é tão ruim quanto ter menos. Sabe, também não ficamos sem. É só encontrar esse equilíbrio. Mas estávamos muito do lado errado disso e realmente tivemos que trazer isso de volta. Certo, e então o desperdício vem de armazená-lo, agora isso ocupa espaço, agora você precisa de uma fábrica maior e tal e tal. Exatamente, sim. Tá, interessante. Então, o quarto desperdício, os defeitos, está de alguma forma conectado ao estoque? Pode estar ou pode ser separado, mas um defeito é qualquer coisa que não é feita certa na primeira vez. Visitamos uma empresa no Japão que fornece peças para a Toyota, 100 milhões de peças por ano. Quantos defeitos você acha que eles tiveram? Tipo milhares? 7 ou 8. É assim é que loucura. Parece? Absolutamente loucura. Você compara isso com uma empresa no Reino Unido, sabe? Estamos criando defeitos todos os dias. O objetivo do Lean e o objetivo da eficiência operacional é reduzir defeitos. Se reduzirmos defeitos, tudo no negócio simplesmente melhora. Então, se há uma coisa para levar deste podcast, foque nos seus defeitos e foque em eliminá-los. E todo o resto fluirá. Então, defeitos são a fonte de muito desperdício, que causa muitos outros desperdícios quando produzimos um defeito. Certo, porque se acertarmos o ângulo da câmera errado, vou acenar na sua frente ou acenar na minha frente. Se errarmos, há um defeito e teremos que refazer, teremos que fazer tudo de novo. E isso é um enorme desperdício se tivermos que fazer tudo de novo. É assim, loucura. Aqui está o quinto desperdício, é movimento. Como isso é diferente de transporte? Sim, então movimento é o movimento das pessoas. Transporte é o movimento de mercadorias. Então, se estou numa estação de trabalho na nossa fábrica e estou andando para pegar a furadeira, estou andando para pegar as ferramentas, estou andando para perguntar qual pedido estamos trabalhando em seguida, isso tudo é movimento. É qualquer coisa que não está agregando valor ao cliente. Quando estamos andando para procurar coisas, o produto está mudando? Não, não está. Então, como reduzimos isso o máximo possível? É aí que entra fazer pequenos kaizens, pequenas melhorias o tempo todo para reduzir o movimento. E é uma das maneiras mais envolventes de motivar e inspirar as pessoas quando estão na sua jornada Lean, porque o movimento é tão visível. Podemos ver, após ouvir este podcast, você será capaz de testemunhar o movimento em ação, sabe? As pessoas andando para pegar ferramentas, andando para pegar materiais, e esse movimento pode ser reduzido drasticamente com pequenas melhorias. E eu acho que fui lá, coloquei algo no lixo, depois peguei o saquinho de chá, mergulhei o saquinho e voltei ao lixo de novo. E ele disse, desperdício de movimento. Ele falou, isso é desperdício de movimento, você acabou de ir e voltar. E eu fiquei você está 100% certo. Mas se você está fazendo isso, sabe, se você tem 100 funcionários, 1.000 funcionários, mais funcionários, e eles estão andando, sabe, isso quer dizer, 3 minutos a mais do que precisam todos os dias, é enorme. É sim, certo. Estamos avançando nesses, isso é bom. Número 6. Superprocessamento. O que as pessoas ouvindo
precisam saber sobre superprocessamento? Então, superprocessamento é fazer mais trabalho do que você precisa fazer, mais trabalho do que é necessário, e todos nós fazemos isso, fazemos o tempo todo. Um bom exemplo que tivemos 4 ou 5 anos atrás, costumávamos embrulhar cada almofada do nosso produto em plástico. Então, nós embrulhávamos em plástico, colávamos, colocávamos uma etiqueta, parecia muito bonito, apresentávamos na cadeira, e então embrulhávamos a cadeira. Mas qual foi a primeira coisa que o cliente fez quando pegou a almofada? Eles tiraram o embrulho de novo. Então, por que embrulhamos a almofada, mas não embrulhamos o braço? Por que embrulhamos a almofada, mas não embrulhamos as costas? Alguém decidiu um dia, sabe, anos atrás, que precisávamos embrulhar as almofadas. E esse hábito continuou até começarmos a ver o desperdício. E percebemos que isso é, na verdade, o ápice do superprocessamento. Estamos gastando todo esse tempo embrulhando as almofadas. Estamos colando. Estamos comprando todos esses tipos diferentes de embrulho, com esta estação de trabalho configurada para fazer o processo. E os clientes estavam realmente irritados porque a primeira coisa que tinham que fazer era tirar o embrulho de novo. Então esse é um dos primeiros que fizemos. Parece uma coisa simples, mas estamos fazendo centenas de melhorias assim o tempo todo. E a acumulação de todos esses pequenos somam algo enorme. Mas esse é um exemplo muito bom de superprocessamento, fazer mais do que o cliente precisa. Certo, então o sétimo desperdício é esperar. O que isso significa? Novamente, as pessoas pensam que desperdício é o material físico que vemos e ninguém pensaria em esperar como um desperdício, mas absolutamente é um dos maiores desperdícios, é esperar. Cliente interno e cliente externo. Então, se nosso cliente externo faz um pedido para uma cadeira ou solicita informações, precisamos responder o mais rápido possível, pois esperar é um dos maiores desperdícios. Esperar entre departamentos também, se vai da produção para o design, você sabe, para conseguir aprovar um novo produto, essa pausa no meio, precisamos fazer essa lacuna ser o mais curta e apertada possível, porque o que realmente estamos tentando fazer é criar fluxo. É voltar a criar fluxo por toda a organização. O cliente deve solicitar o orçamento, recebe o orçamento, faz o pedido, fabricamos o produto, nós entregamos, o pagamento chega, tudo flui do começo ao fim. Mas onde há uma parada ou bloqueio é desperdício. Se há algo parado há séculos com poeira em cima, é um sinal claro de que algo está esperando. Então, as pessoas se perguntam como sou capaz de entrar em uma fábrica ou ambiente de produção e identificar todo esse desperdício. E é tão fácil, não tem segredo. Eu apenas olho para algo que está esperando. Por que isso está esperando? Por que está parado? Por que deveria estar fluindo para o cliente? Acho que foi você que me disse isso. Isso é talvez outro conselho que os japoneses deram quando estiveram aqui. Foi o senhor Al-Nusra, ou alguém disse, sabe, você deveria realmente fazer seus trabalhadores, quando terminarem e estiverem esperando, simplesmente não fazerem nada para ficar bem óbvio? Foi você, Exatamente senador? Isso, sim. Fui eu, sim. Um dos conceitos que ensinam na Toyota é parar e esperar quando há um defeito. Porque se continuarmos trabalhando e deixarmos de lado e passarmos para o próximo, não fica visível. Mas eles tentam treinar as pessoas para ficarem de pé, de mãos ao lado e apenas esperar. Porque isso sinaliza ao líder de equipe ou ao gerente de produção que, espere um minuto, há algo errado. Aquela pessoa está esperando. Então, esperar é um dos maiores desperdícios e foca nossa atenção. Quando vemos alguém esperando, ou vemos estoque esperando, ou produção esperando, o cliente está aguardando feedback, isso é um enorme potencial. Uau, de então melhoria. o oitavo desperdício, o último, é um estranho. Habilidades. É estranho, mas é o maior e há uma razão para deixarmos o melhor para o final. Este é o maior desperdício em qualquer organização. Mais uma vez, já dissemos algumas vezes, as pessoas pensam que desperdício é físico. É o material físico que você pode ver. O maior desperdício em uma organização é o desperdício do gênio dos funcionários não aproveitado. Existe um potencial não explorado em cada pessoa da sua organização, então por que não perguntamos a elas o que pensam? Um dos maiores desperdícios é não usar as ideias criativas do seu pessoal. Temos 65 pessoas usando seus cérebros todos os dias, seu pensamento criativo, seu brainstorming. Elas estão gerando ideias, estão criando melhorias, porque o gênio está em cada pessoa. Dentro da sua organização, elas têm as respostas. São as pessoas que fazem o trabalho, mas por que não perguntamos a elas? E esse é o maior desperdício de todos. É maior que os outros 7 juntos. O desperdício do potencial não explorado ou o desperdício de gênio dos funcionários. Então, você disse que deixou o maior para o final. Eles estão organizados de alguma forma particular ou porque você os arranjou dessa forma? Sim.
Um exemplo muito bom que nos aconteceu há alguns anos com brochuras de produtos que compramos. Este é um exemplo real. Pensamos, compre mais, obtenha um desconto melhor. Acabamos comprando 19 mil brochuras de produtos porque o preço por unidade era muito bom e isso era atraente para nós. Então, super produzimos, compramos todas essas brochuras e isso levou aos outros 7 desperdícios que se seguiram. Então, o próximo desperdício após a superprodução é o transporte. E gostemos ou não, quando movemos algo de um lugar para o outro, o produto não muda e não estamos adicionando valor para aquele cliente. Então, esse processo é desperdício. Então, superproduzimos, depois tivemos que transportar as brochuras de produtos, movemos elas para uma parte diferente da fábrica, depois as movemos novamente porque precisávamos do espaço. Elas foram transportadas para 3 lugares diferentes. Tivemos que instalar rastreamento de paletes. Então, o terceiro desperdício foi o inventário. As brochuras de produtos ficaram no inventário. Superproduzimos, depois transportamos e agora temos o inventário. Temos essa enorme quantidade de capital, muito dinheiro parado na prateleira. E foi isso que realmente aconteceu. Tivemos um vazamento no telhado. E as brochuras de produtos foram danificadas, que é o quarto desperdício, defeitos. Então tivemos que revisar todas essas brochuras, jogar algumas no lixo, tivemos que reciclar algumas. Estávamos gastando todo esse tempo gerindo esse processo por causa de um defeito, que é o quinto desperdício, o movimento. Então estamos Correndo de um lado para o outro, fazendo todo esse trabalho que realmente não precisávamos fazer. Então, é movimento e excesso de processamento. E isso tudo, só para lembrar as pessoas, tudo isso começou porque compramos coisas demais. Enquanto isso, o que o nosso cliente está fazendo? Enquanto 3 ou 4 dos nossos funcionários realmente experientes e de alto nível estão gerindo um defeito, processando demais esses folhetos, o cliente está no final esperando. O que nos leva ao 8º tipo de desperdício, que é o desperdício de habilidades. Então, esse é um resumo rápido de como os 8 desperdícios estão ligados entre si, mas quase sempre começa com a superprodução. E gosto do fato de que você pode imprimir isso, ter no seu escritório, na sua fábrica e ampliá-lo, como ter os 8 desperdícios gigantes na sua sala de reunião matinal, não é? Sim, temos isso na nossa área de reunião matinal, mas onde realmente o temos guardado é na mente de cada uma das pessoas. Porque o que não temos é um acrônimo na parede, como você viu, Timwoods, Timwoods, com todos os desperdícios. Se você não consegue lembrar dos desperdícios sem olhar para um acrônimo, então você não entendeu. Você precisa captar o desperdício. Eu entendo num nível onde não dá para desver, então não posso ir a lugar nenhum sem ver desperdício. É bom e ruim porque você só quer melhorar tudo, mas o desperdício nos cerca o tempo todo. 90 ou 95% de tudo que fazemos é desperdício. E um pedacinho bem pequeno é valor. Se a gente percebe isso, é outra coisa, mas é verdade. Então há tanto potencial para melhoria. Se você ouvir este podcast e internalizar quanto desperdício realmente existe por aí, vai ficar surpreso. Mas é empolgante. Transforme frustração em fascinação. Agora, fique fascinado com a quantidade de melhorias ou oportunidades que existem. Não se desanime com a quantidade de desperdício que você tem. Sim, então meio que nesse ponto, para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo, como podemos começar com tudo isso? Sim, a melhor maneira é continuar ouvindo este podcast algumas vezes e entender que tudo o que não agrega valor ao cliente é desperdício. Comece a ser, como Paul Iker diz, grandes olhos e grandes ouvidos. Comece a procurar por isso. Porque se eu disser agora, olhe para tudo nesta sala que é vermelho. Esse microfone é vermelho, esse cabo é vermelho, tem uma caixa ali que é vermelha, então estamos focando em vermelho, 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 estamos focando no vermelho. Então, o desperdício é igual. Como podemos identificar o desperdício se não o vemos? Primeiro precisamos ver o desperdício, saber o que é desperdício e ver o desperdício. Não se preocupe em eliminá-lo ou fazer qualquer coisa a respeito. O objetivo desse podcast é que as pessoas vejam o desperdício. E quando você vê, não consegue deixar de ver. Como o vermelho, quando você foca em algo, tudo o que vê é aquela cor. Quando nos concentramos em ver o desperdício, é tudo o que você vai ver. É isso aí, cara. Vamos ficar, ia dizer, até a próxima vez que você vier, mas provavelmente para sempre e sempre você acabou de arruinar nossas vidas, onde você coloca óculos de desperdício em nosso rosto e não vamos conseguir olhar para o nosso negócio da mesma maneira. Nós definitivamente vamos revisar isso como um time. E eu sei que as pessoas que estão ouvindo também vão ganhar muito com este episódio e também imprimindo, colando na parede, ampliando bastante e colocando na parede da fábrica, assim como está. E, na verdade, há uma pequena transição boa acidental.
Se você e sua equipe gostariam de ver o Lean em ação, ver por vocês mesmos, apertar esses óculos de desperdício, refiná-los, ampliá-los, não há lugar melhor para fazer isso do que na Seaton Matters, e você pode fazer isso clicando no link na descrição. E eu sei que o Ryan e a equipe ficariam muito empolgados em recebê-los e mostrar os resultados da jornada Lean deles. Sim, e quando eu disse antes que cada pessoa entende e conhece os desperdícios, é isso que você vai ver ao fazer um tour. Cada pessoa em nossa empresa sabe de cor, eles não precisam ler de uma lista. É realmente poderoso. Incrível. Bem, é melhor começarmos a memorizar. Ryan, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço de verdade. Brilhante. Obrigado.